Olá, somos discentes do terceiro ano C e iremos apresentar sobre os cordados. Hoje os discentes são Camila Pauli, João Felipe, João Pedro, Luiz Fantin, Júlia Baldin, Júlia Ribas, Matheus Mariano e Rarielle. No vasto teatro da vida, um grupo de animais destaca-se pela sua incrível diversidade e pela sua complexa jornada evolutiva. Eles conquistaram os céus, as profundezas dos oceanos e todos os cantos da terra firme. Entre eles, encontramos-nos nós, seres humanos. Somos parte de uma linhagem ancestral, os cordados. O Jordata, ao qual pertencemos, agrupa animais deuterostômios, partilhando uma história evolutiva com os equinodermos, como as estrelas do mar. Mas o que exatamente define um cordado? O que une uma pequena assídia marinha a uma imponente baleia azul, ou a um ser humano? A resposta reside em 5 características fundamentais. Um verdadeiro plano corporal, que, embora possa ser modificado ou até mesmo desaparecer na forma adulta, está presente em todos os cordados durante o seu desenvolvimento embrionário. Essa persistência no embrião, mesmo em formas adultas tão distintas, revela a incrível robustez e flexibilidade deste modelo evolutivo, um testemunho da sua antiguidade e importância, como um gabarito para a diversidade que observamos. A primeira dessas marcas é a notocorda. Trata-se de um bastonete flexível, mas incompreensível, derivado da mesoderme embrionária e localizado dorsalmente. Funciona como um esqueleto axial primitivo, fornecendo suporte e um eixo para a organização do corpo. Em muitos cordados, incluindo os vertebrados, a notocorda é parcial ou totalmente substituída pela coluna vertebral durante o desenvolvimento, mas a sua presença embrionária é um selo distintivo. Dorsalmente, a notocorda desenvolve-se o tubo nervoso dorsal oco. Este tubo, originado da ectoderme dorsal do embrião, é percussor do sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal. Esta organização contrasta com a de muitos invertebrados, que geralmente apresentam um cordão nervoso ventral e maciço, ou um sistema nervoso difuso. Nas laterais da faringe surgem as fendas faríngeas. Nos cordados mais primitivos, essas aberturas eram essenciais para a filtração de partículas alimentares da água. Com a evolução, em muitos grupos aquáticos, foram modificadas e especializadas para a respiração, dando origem às brânquias. A sua presença, mesmo que transitória durante o desenvolvimento embrionário de todos os cordados, e até em grupos aparentados como os hemicordados, sugere uma profunda conexão evolutiva e uma origem comum para essas estruturas. Posterior ao ânus, encontramos a cauda pós-anal. Primitivamente, essa extensão do corpo era musculosa e desempenhava um papel crucial na locomoção, impulsionando o animal através da água por meio de ondulações laterais. Na faringe dos primeiros cordados, como assídias e anfioxos, e nas larvas de lampreias, existe uma estrutura chamada endóstilo. Este sulco ciliado e secretor de muco auxiliava na captura de alimento. No entanto, a evolução frequentemente reaproveita estruturas existentes para novas funções. Nos demais cordados, o endóstilo sofreu uma transformação notável, dando origem à glândula tireoide. Essa glândula endócrina é crucial para a regulação do metabolismo, produzindo hormônios que influenciam o crescimento, o desenvolvimento e o nível de atividade do organismo. Essa transição de uma estrutura alimentar para um órgão de controle metabólico complexo representa um salto evolutivo fundamental. Abriu caminho para estilos de vida mais ativos e para as elevadas demandas energéticas que caracterizam muitos vertebrados, sendo um pré-requisito para o desenvolvimento da endotérmia, a capacidade de gerar calor interno, observada em aves e mamíferos. Por fim, a metameria, ou seja, a repetição serial de estruturas ao longo do corpo. Embora possa ser perdida em alguns adultos, como nas assídias, a metameria é evidente nos cefalocordados e craniados, especialmente na organização da musculatura do tronco em miótomos.
ou blocos musculares. A contração alternada destes músculos, de um lado e de outro do corpo, estruturas mais complexas e regionalizadas, como a coluna vertebral dos vertebrados, puderam evoluir, com cada vértebra se desenvolvendo em íntima associação com estes segmentos mesodérmicos. Essas 5 características, notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas faríngeas, cauda pós-anal e endóstilo, juntamente com a metameria, constituem o projeto cordado, um plano corporal fundamental, que apesar da sua antiguidade, provou ser incrivelmente versátil, dando origem à espantosa diversidade de formas que exploraremos. Para entendermos a origem dos vertebrados, precisamos voltar aos nossos parentes mais simples, os chamados protocordados. Estes incluem os urocordados e os cefalocordados, grupos que retêm muitas das características ancestrais dos cordados de forma mais evidente. Os cefalocordados são representados pelo anfioxo, um pequeno animal marinho com um corpo translúcido e em forma de lança. O nome cefalocordado refere-se ao fato de sua notocorda se estender desde a cauda até a extremidade anterior da cabeça. Uma característica distintiva. Passam a maior parte do tempo semi-enterrados nas areias de águas rasas, com a região anterior exposta para filtrar pequenas partículas de alimento da água. As suas fendas faríngeas bem desenvolvidas e localizadas dentro de uma cavidade chamada átrio são cruciais para esta alimentação por filtração. Apesar de sua vida predominantemente sedentária, o anfioxo pode nadar ativamente por curtos períodos, impulsionado pela contração alternada de seus miótomos, uma clara demonstração da metameria ancestral. A embriologia do anfioxo oferece uma visão fascinante dos processos fundamentais do desenvolvimento cordado. Após a fecundação externa, o desenvolvimento larval ocorre na coluna de água. As clivagens do ovo levam à formação da mórula e depois da blástula, uma esfera oca de células. A gastrulação estabelece os 3 folhetos germinativos primários. A ectoderme, que formará a epiderme e o sistema nervoso, a endoderme, que revestirá o tubo digestório primitivo ou arquêntero, e a mesoderme, que dará origem à notocorda, músculos, celoma e outros órgãos internos. A neurulação, processo de formação do tubo neural a partir da placa neural ectodérmica, é um marco no desenvolvimento. A mesoderme diferencia-se em regiões, com o epímero formando os sômitos, blocos segmentares que originarão os músculos e o hipômero, delimitando o celoma, a cavidade corporal. Embora não seja um ancestral direto dos vertebrados, o anfioxo serve como um modelo valioso, um plano vivo, que nos ajuda a decifrar a organização fundamental e os processos de desenvolvimento que foram herdados e modificados ao longo da evolução dos cordados, incluindo a nossa própria linhagem. Outro grupo de protocordados são os urocordados, mais conhecido como assídeas ou tunicados. O nome urocordado alude ao fato de a notocorda nestes animais estar restrita à região da cauda e presente apenas na fase larval. Os adultos são animais marinhos, geralmente sésseis, que se fixam às rochas ou outros substratos. Possuem uma túnica protetora e 2 sifões, um bucal para a entrada de água e um atrial para a saída. A água circula através de uma faringe com fendas ciliadas onde as partículas alimentares são retidas. A larva da assídia é uma criatura fascinante. Livre e natante, ela exibe todas as 5 características-chave dos cordados. No entanto, durante a metamorfose para a vida adulta, ocorre uma drástica reorganização. A cauda e a notocorda desaparecem e o sistema nervoso se simplifica. Esta diferença notável entre a larva e o adulto levou a uma hipótese intrigante na biologia evolutiva, a de que os vertebrados, ou pelo menos os cordados mais ativos e de vida livre,
poderiam ter evoluído a partir de um ancestral semelhante à larva de uma assídia, através de um processo chamado pedomorfose, onde a maturidade sexual é alcançada na forma larval, retendo assim as características juvenis ativas. Embora ainda debatida, esta ideia ilustra como, por vezes, menos desenvolvimento metamórfico pode abrir portas para mais evolução em direções inteiramente novas. O proeminente mecanismo de alimentação por infiltração, utilizando as fendas faríngeas e o endóstilo, tanto nos urocordados quanto nos cefalocordados, sugere fortemente que este foi um modo de nutrição dominante, talvez ancestral, para os primeiros cordados, moldando seu estilo de vida predominantemente aquático e seus níveis de atividade. A jornada evolutiva dos cordados deu um passo crucial com o surgimento dos craniados. Como o próprio nome já diz, são cordados que possuem um crânio, uma estrutura esquelética inicialmente cartilaginosa, que protege o encéfalo, a porção anterior e progressivamente mais complexa do tubo nervoso dorsal. Bom, gente, esse desenvolvimento marcou um avanço significativo na cefalização, a concentração de estruturas nervosas e sensoriais da cabeça. A proteção oferecida pelo crânio, mesmo que rudimentar, foi uma condição essencial que permitiu o subsequente aumento e especialização do encéfalo, abrindo caminho para o processamento sensorial mais sofisticado e comportamentos mais complexos. É importante distinguir craniata de vertebrata. Craniata é basicamente um grupo mais amplo. Os vertebrados, tipicamente, além de crânio, possuem vértebras que substituem a notocorda no adulto, formando assim a coluna vertebral. No entanto, nem todos os craniados possuem vértebras verdadeiras. Os primeiros craniados a surgir, eles não possuíam mandíbulas. Esse grupo, conhecido informalmente como ágata, que significa sem mandíbulas, ou ciclostomados, devido à sua boca circular, representa uma linhagem ancestral. As feiticeiras ou até mesmo os peixes-bruxa são exemplos atuais. Exclusivamente marinhas, habitam águas profundas e são necrófagas, alimentando-se de carcaças de peixes e outros animais. Os seus olhos basicamente são rudimentares e possuem uma notável capacidade de produzir grandes quantidades de muco como defesa. Embora possuem crânio, não têm vértebras verdadeiras. As lampreias são outro grupo de agnatos, encontrados tanto em ambientes marinhos quanto em ambientes de água doce. Muitas espécies são ectoparasitas de peixe. Utilizam-se sua boca circular armada com dentes córneos para se fixarem à pele de suas vítimas e se alimentarem de seus fluidos corporais. As lampreias possuem vértebras rudimentares, além de um crânio cartilaginoso. O estilo de vida dos agnatos, como a necrófagia das feiticeiras e o parasitismo das lampreias, ilustra como os primeiros vertebrados sem mandíbulas exploravam os recursos alimentares. Bom, essas estratégias, embora elas sejam eficazes, elas são distintas da predação ativa sobre presas maiores e sólidas, que se tornaria possível com uma inovação revolucionária. Bom, o desenvolvimento crucial também dos agnatos foi a separação funcional das fendas faríngeas. A alimentação tornou-se desvinculada da filtração de água e as brânquias especializaram-se primariamente para a respiração. Então, essa especialização do aparelho faríngeo para a troca gasosa eficiente foi um passo vital, especialmente à medida que os animais se tornaram maiores e mais ativos, necessitando assim de uma maior capacitação de oxigênio. O curso da evolução dos vertebrados foi profundamente alterado por uma das inovações mais significativas da história da vida, o surgimento das mandíbulas. Esse evento marcou a origem dos gnatostomatos, os vertebrados com mandíbulas. De onde vieram essas estruturas tão transformadoras? As evidências indicam que as mandíbulas evoluíram a partir da modificação dos primeiros arcos faríngeos, ou arcos branquiais, as estruturas que suportavam as brânquias nos agnatos. Especificadamente, o arco mais anterior, conhecido como arco mandibular, deu origem às maxilas superior e inferior. Esse processo foi orquestrado por complexas alterações na regulação dos genes do desenvolvimento, como o gene OX.
A ausência da expressão de certo gene OX no arco mandibular, um estado conhecido como livre de OX, permitiu que esse arco se diferenciasse de forma única, originando-se assim as estruturas da mandíbula. Este é um exemplo primoroso de como a evolução frequentemente trabalha criando estruturas inteiramente novas do zero, mas sim remodelando e redirecionando o desenvolvimento de estruturas pré-existentes através de ajustes nos programas genéticos. O impacto das mandíbulas foi imenso. Pela primeira vez, os vertebrados podiam morder, agarrar e despedaçar presas maiores e mais ativas. Novas fontes de alimento tornaram-se acessíveis e a predação ativa tornou-se um estilo de vida viável e altamente bem-sucedido. Essa motivação não veio sozinha. A capacidade de predar ativamente criou novas pressões seletivas. Quase simultaneamente surgiram as nadadeiras pares, peitorais e pélvicas. Essas novas estruturas, suportadas por um esqueleto interno, conferiram maior estabilidade, manobrabilidade e propulsão na água, permitindo aos gnatostomados perseguir presas e escapar de perigos com mais eficiência. As nadadeiras pares não apenas aperfeiçoaram a natação, elas foram as precursoras dos membros de tetrápodes, os vertebrados terrestres. Esta é uma bela ilustração do conceito de pré-adaptação, onde é uma estrutura evoluída para uma função. Neste caso, estabilização e manobra da água. E é mais tarde cooptada e modificada para uma função completamente diferente, que é a locomoção em terra. A combinação de mandíbulas e nadadeiras pares desencadeou cascata de mudanças evolutivas. Abriu as portas para uma vasta radiação adaptativa, permitindo assim que os gnatostomatos explorassem uma multiplicidade de nichos ecológicos e se tornassem um grupo dominante dos vertebrados. Este período marcou uma verdadeira revolução na história dos vertebrados, preparando o cenário para uma grande diversidade que conhecemos nos dias de hoje. Entre os primeiros gnatostomados a florescer, um grupo destaca-se sua constituição esquelética única, os condrictes, ou peixes cartilaginosos. Como seu nome sugere, o seu esqueleto é predominante formado por cartilagem e não por osso. Embora frequentemente vista como um precursor do osso, a cartilagem nos condrixi é uma adaptação altamente eficaz, conferindo leveza e flexibilidade, vantagens significativas para um estilo de vida aquático e muitas vezes predatório. Não se trata de um material inferior, mas de uma solução evolutiva distinta e bem-sucedida, que permitiu a este grupo prosperar nos oceanos por mais de centenas de milhões de anos. Os condrictes dividem-se em dois grupos principais. As químeras são habitantes de águas profundas com características peculiares como um opérculo membranoso cobrindo as brancas e a ausência das escamas, e também o grupo mais diverso, que vai ser dos elamosbrânquios, que inclui os tubarões e as arraias. Esses animais possuem fendas branquiais expostas e um vestimento corporal de escamas placoides, pequenas estruturas semelhantes a dentes compostas por dentina e esmalte, que oferecem proteção e reduzem o atrito com a água, assim otimizando a natação. Os elamosbrânquios são predadores formidáveis, equipados com um arsenal de sistemas sensoriais altamente desenvolvidos. O olfato é extraordinariamente agudo, com uma grande proporção de cérebro dedicada a processar informações odoríferas, permitindo-lhes detectar presas ou parceiros a grande distância. Já a linha lateral é um sistema de canais e poros ao longo do corpo, que capta vibrações e movimentos na água, alertando para a presença de outro organismo. E talvez o que é mais fascinante vai ser sua capacidade de eletrorecepção, através das ampolas de Lorenzini,
Essas estruturas concentradas na cabeça são poros preenchidos com um gel condutor, que vão detectar os fracos campos bioelétricos gerados pela atividade muscular de suas presas, mesmo que estejam escondidas sobre a areia. Esse sexto sentido, que também vai poder ser usado para navegação, detectando assim o campo geomagnético da Terra. Ela vai ser uma adaptação sensorial notável que finalmente sintonizada com as condições do mundo aquático. A alimentação dos condrícteis é variada. Muitos são predadores ativos, como o grande tubarão branco, enquanto outros, como o gigantesco tubarão-baleia, filtram plâncton da água. Muitos tubarões possuem uma boca ventral, mas com as mandíbulas que podem ser projetadas para frente, permitindo assim abocanhar as presas eficazmente. Como não possuem bexiga natatória, um órgão de flutuação comum em peixes ósseos, os condríceps contam com um fígado grande e rico em óleo para ajudar na flutuabilidade. A reprodução dos elementos brânquios envolve a fecundação interna, uma estratégia que aumenta as chances de sucesso reprodutivo. Os machos, assim, possuem as clapers, órgãos copuladores derivados das nadadeiras pélvicas, utilizados para transferir esperma para a fêmea. Essa é uma indicação de que a fecundação interna evoluiu cedo entre os vertebrados com mandíbulas, representando um avanço em relação à liberação dos gametas na água, comum em muitos outros grupos aquáticos. Após a fecundação, o desenvolvimento pode ser ovíparo, com uma fêmea depositando o ovo protegidos por uma cápsula resistente, que é conhecida como o ovovíparo, onde os ovos eclodem dentro do corpo da mãe e os filhotes nascem vivos, ou víparos, como os embriões recebendo nutrição diretamente da mãe, de forma análoga e a uma placenta antes do nascimento. Embora os peixes cartilaginosos sejam uma linhagem antiga e bem-sucedida, a maioria dos peixes que conhecemos hoje pertence a outro grande grupo de gnatostomados, os osteites ou peixes ósseos. A sua característica mais marcante é um endoesqueleto formado primariamente por ossos, um tecido mais denso e rígido que a cartilagem. Os oteites distinguem-se dos condrícteis por várias características chaves. Eles vão possuir um opérculo, uma placa óssea que cobre e protege as brânquias, permitindo um bombeamento de água mais eficiente para a respiração. Em vez das escamas placoides, a maioria dos peixes ósseos possui uma escama dérmica, que é um tipo de ganoide, cicloide ou quinoide, embora alguns sejam desprovidos de escama. Uma das inovações mais importantes dos oteites é a bexiga natatória. Esse saco interno, preenchido com gás, funciona como um órgão hidrostático, permitindo ao peixe nadar constantemente. Esse foi um avanço significativo em termos de economia de energia, contrastando com os tubarões que dependem da natação contínua ou de grandes fígados oleosos para evitar afundar. O volume de gás na bexiga ele vai poder ser regulado pela secreção de gases do sangue através de uma estrutura especializada chamada de glândula de gás, ou em alguns peixes que retêm uma conexão com o trato digestório, o ducto pneumático, engolido ou expelido ar pela boca. Essa capacidade de controlar a flutuabilidade com precisão liberou energia para outras atividades vitais, contribuindo para a enorme diversificação dos peixes ósseos. Os peixes ósseos são divididos em dois grandes grupos. Os mais numerosos e diversificados é o Actinopterygii, ou peixes da nadadeira raiada. Como o nome indica, as suas nadadeiras são suportadas por raios ósseos delgados e não por lobos musculares carnudos. Esse grupo vai incluir a vasta maioria das espécies de peixes conhecidas, que vai habitar praticamente em todos os ambientes aquáticos, desde os oceanos mais profundos até os riachos de montanha.
A sua diversidade de formas, cores e comportamentos é estonteante. O segundo grupo, embora menos numeroso hoje, tem uma importância evolutiva imensa. Os Sarcopteri, ou peixes de nadadeira lobada. As suas nadadeiras são carnudas e musculares, que vão ser sustentadas por um robusto esqueleto ósseo interno, que é homólogo aos ossos dos membros dos vertebrados terrestres, os tetrápodes, que eles vão ser um grupo de ancestrais de sarcoptérios que os primeiros anfíbios evoluíram. Os sarcopterídeos atuais, eles vão incluir os actinidia, que vão ser representados pelos selacanthus. O latimeria, por exemplo, foi considerado extinto por milhões de anos, até ser redescoberto vivo em 1938, um verdadeiro fóssil vivo que vai nos oferecer um vislumbre de uma linhagem antiga. O outro grupo vai ser os dipnoi, os peixes pulmonados, que esses animais notáveis como a piramboia da América do Sul, o Neoptarius da Austrália e o Proterius da África. Eles vão possuir pulmões funcionais que lhes permitem respirar o ar atmosférico, uma adaptação crucial para sobreviver em águas com baixo teor de oxigênio ou durante os períodos de seca. Crucialmente, as suas narinas se comunicam com a cavidade oral através de aberturas internas chamadas coanas, uma característica fundamental compartilhada com todos os tetrápodes e essencial para a respiração aérea com a boca fechada. Os sarcopterídeos, especialmente os peixes pulmonados, representam, portanto, um elo vital na transição da vida aquática para a terrestre, possuindo um mosaico de características que prefiguravam as adaptações necessárias para a conquista da terra firme. Olá, me chamo João Pedro e eu irei apresentar sobre a saga dos anfíbios, conquistando a terra firme. A transição da água para a terra foi um dos eventos mais transformadores na história dos vertebrados, e os pioneiros dessa conquista foram os anfíbios. Eles evoluíram durante o período Devoniano, a partir de ancestrais de peixes sarcopterídeos, aqueles com nadadeiras lobadas e a capacidade de respirar ar. Fósseis notáveis iluminam essa transição. O Tiktaalik rosae, descoberto por Ney Chubin e sua equipe, é um exemplo espetacular de fichatopod, um animal com mosaico e características de peixe, como escamas e nadadeiras, e de tetrápode de cabeça achatada, pescoço móvel e um esqueleto de nadadeira robusto com ossos homólogos aos pulsos, além de pulmões. Ele provavelmente habitava ambientes aquáticos rasos e lodosos, capazes de se apoiar e talvez de se arrastar por curtas distâncias fora d'água. Outro fóssil crucial é o Acanthostega, um dos primeiros tetrápodes conhecidos. Estudos de paleontólogos como Jennifer Clark revelaram que, embora o Acanthostega já possuísse membros bem formados como 8 dedos em cada pata, ele ainda era predominantemente aquático, com brânquias internas e uma cauda adaptada para a natação. Esses fósseis demonstram que membros como dedos evoluíram antes da completa transição para a vida terrestre, possivelmente auxiliando na movimentação em águas rasas e vegetação densa, ou para se apoiar antes de serem cooptados para a locomoção em terra. A vida em terra apresentava novos desafios e oportunidades. Os primeiros anfíbios desenvolveram adaptações cruciais. As nadadeiras lobadas transformavam-se em membros com dedos capazes de suportar o peso do corpo e permitir locomoção no solo. Os pulmões herdados de seus ancestrais piciformes tornaram-se o principal órgão respiratório para a vida adulta em terra. Para proteger os olhos do ressecamento e de partículas de suspensão no ar, surgiram pálpebras móveis e glândulas lacrimais. Acredita-se que essa transição para a Terra foi impulsionada por uma combinação de fatores, talvez empurrões do ambiente aquático, como secas sazonais ou águas pobres em oxigênio, e puxões de ambiente terrestre, como a ausência inicial de grandes predadores vertebrados e a abundância de recursos alimentares inexplorados, como invertebrados terrestres. Apesar dessas adaptações, os anfíbios nunca se libertaram completamente da água. A sua pele fina e permeável, essencial para a respiração cutânea, trocas gasosas através da pele, tornaram vulneráveis à dessecação, exigindo que permanecessem em ambientes úmidos. A maioria das espécies precisavam retornar à água para se reproduzir, pois seus ovos não possuem casca protetora e ressecariam em terra. Tipicamente, seus ovos aquáticos eclodem uma larva, o girino, que respira por brâncas e vive na água.
através de um processo fascinante chamado metamorfose. O girino transforma-se gradualmente no adulto, desenvolvendo pulmões, membros e perdendo brancas e a cauda, no caso dos anuros. Os anfíbios modernos, portanto, representam um notável compromisso ecológico. Eles foram os primeiros vertebrados a dar significativos na conquista da Terra, mas a sua vida dupla, anfíbios, refletem na sua contínua ligação com o meio aquático um testemunho da sua vida complexa, histórica e evolutiva. Bom, os anfíbios atuais eles são classificados em 3 ordens principais, cada uma com adaptações e estilos de vida distintos. Os Anura, que incluem sapos, rãs e pererecas, são os mais conhecidos. Caracterizam-se pela ausência de cauda na fase adulta e por um corpo adaptado ao salto, com membros posteriores alongados e uma coluna vertebral curta e rígida, incluindo o oróstilo, um osso formado pela fusão de vértebras posteriores. A sua reprodução é variada, frequentemente envolvendo o amplexo, onde o macho abraça a fêmea para fertilizar os ovos à medida que são liberados, e algumas espécies constroem ninhos de espuma ou apresentam desenvolvimento direto, sem fase larval aquática. Os Urudela, ou Caudata, compreendem as salamandras e os tritões. Estes anfíbios eles possuem um corpo alongado, geralmente com 4 membros bem desenvolvidos e uma cauda preeminente. Algumas espécies, como o axolote mexicano, exibem neotenia, retendo características larvais, como brancas externas, mesmo na fase adulta e reprodutiva. A descoberta contínua de novas espécies, como salamandras do gênero Bolitoglossa na Amazônia brasileira, ressalta que a biodiversidade anfíbia ainda guarda muitos segredos, especialmente em regiões megadiversas e remotas. Esta contínua revelação de novas formas de vida enfatiza a urgência de pesquisa de campo e da conservação, pois muitas espécies podem desaparecer antes mesmo de serem formalmente descritas pela ciência. O terceiro grupo são os Gymnophiona, também conhecidos como apoda ou cecílias. Estes anfíbios enigmáticos são desprovidos de membros, possuindo um corpo alongado e vermiforme, adaptado à vida fossorial, que é uma vida subterrânea, ou uma vida aquática. Muitas espécies elas têm os olhos reduzidos ou ausentes, e a fertilização é interna. Apesar de sua longa história evolutiva e de suas incríveis adaptações, os anfíbios enfrentam atualmente uma crise de conservação sem precedentes. As suas populações estão diminuindo em todo o mundo a um ritmo alarmante, superior ao dos outros grupos vertebrados. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, cerca de 41% das espécies de anfíbios avaliadas estão ameaçadas de extinção. As causas para este declínio são múltiplas e complexas. Uma das mais devastadoras é a quitridiomiose, uma doença fúngica causada pelos fungos Batrachocitриum dendrobratides e, mais recentemente, identificado em algumas regiões, Batrachocitриum salamandraivorans. Estes patógenos atacam a pele dos anfíbios, interferindo as funções vitais como a respiração cutânea e equilíbrio hídrico, levando frequentemente à morte. As mudanças climáticas globais exacerbam a crise. Sendo animais ectotérmicos, os anfíbios são extremamente sensíveis a alterações de temperatura e umidade, que podem afetar seu metabolismo, comportamento reprodutivo, desenvolvimento larval e, crucialmente, sua suscetibilidade a doenças como a quitridiomiose. A perda e a degradação de habitat, devido ao desmatamento, poluição e urbanização, também contribuem significativamente para o declínio. A pele permeável dos anfíbios e seu ciclo de vida, que frequentemente abrange ambientes aquáticos e terrestres, torna-os particularmente vulneráveis a contaminantes ambientais e alterações de seus ecossistemas. Por essas razões, os anfíbios eles são frequentemente considerados como sentinelas ambientais ou canários da mina de carvão. O seu declínio ele é um forte indicativo da saúde precária dos ecossistemas que partilhamos. Agora irei apresentar sobre o ovo amniótico, a chave para a terra seca. A vida dos anfíbios, como vimos, permanece intrinsecamente ligada à água, especialmente para a reprodução. A verdadeira e definitiva conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados exigiu uma inovação reprodutiva revolucionária, o ovo amniótico. O ovo amniótico é, em essência, um lago particular para o embrião em desenvolvimento, um sistema que suporta a vida autossuficiente e que isola das durezas do ambiente terrestre. Sua estrutura é uma obra-prima da engenharia evolutiva. Envolvendo o embrião, encontramos uma série de membranas extraembrionárias. A casca, que pode ser coriácea, como em alguns répteis, ou calcária e rígida, como em outros répteis, e nas aves oferece proteção física e, crucialmente, limita a perda de água. Apesar de sua resistência, a casca é porosa, permitindo trocas gasosas essenciais, a entrada de oxigênio e a saída de dióxido de carbono. Dentro da casca, o âmnion é a membrana mais intensa, formando uma bolsa cheia de líquido amniótico que envolve diretamente o embrião.
Esse ambiente aquático privado protege o embrião contra choques mecânicos e, fundamentalmente, contra a dessecação. O córion é uma membrana mais externa que, em conjunto com a alantoide, ela participa ativamente das trocas gasosas com o exterior através da casca porosa. O saco vitelino, presente também nos ovos de peixe, armazena vitelo, que é a fonte de nutrientes para o embrião. E o alantoide, um saco vascularizado que se origina no intestino posterior do embrião, tem uma dupla função. A vital, que armazena os resíduos nitrogenados produzidos pelo metabolismo embrionário e fundindo ao córion, que forma o córion alantoide, uma superfície altamente vascularizada para as trocas gasosas. A evolução do ovo amniótico, cujos principais exemplos fósseis datam do Triássico Superior, embora os amniotas tenham surgido muito antes, por volta de 340 milhões de anos atrás, teve consequências profundas. Libertou os vertebrados da necessidade de depositar seus ovos na água, permitindo a colonização de uma vasta gama de habitats terrestres, incluindo os mais áridos. O desenvolvimento passou a ser direto, com o jovem eclodindo com uma miniatura do adulto, sem um estágio larval aquático. Além disso, a presença de uma casca protetora tornou a fecundação externa inviável. Assim, a fecundação interna tornou-se uma necessidade, ocorrendo antes da formação da casca, o que, por sua vez, impulsionou a evolução do comportamento de acasalamento e estruturas compilatórias mais complexas. Um aspecto bioquímico crucial, intrinsecante, ligado ao sucesso do ovo amniótico, foi a evolução da excreção de resíduos nitrogenados na forma de ácido úrico pelo embrião. Diferentemente da amônia ou da ureia, que são solúveis em toxinas em altas concentrações, o ácido úrico é insolúvel e relativamente atóxico. Isso permite que ele seja armazenado de forma segura dentro do espaço confinado do ovo, sem envenenar o embrião e minimizando a necessidade de água para sua excreção. Esta adaptação bioquímica foi fundamental para a viabilidade de desenvolvimento embrionário dentro de um sistema fechado e terrestre. O ovo amniótico, com todas as suas membranas e adaptações fisiológicas, foi verdadeiramente a chave que abriu as portas do mundo terrestre para os vertebrados. Eu sou Matheus Mariano e vou apresentar sobre os répteis. Os primeiros vertebrados a explorar plenamente o potencial do ovo amniótico foram os répteis. Este grupo, que tradicionalmente inclui tartarugas, lagartos, serpentes, crocodilianos e tuataras da Nova Zelândia, representa uma linhagem de sucesso que dominou a Terra por milhões de anos. Embora de uma perspectiva cladiástica moderna, as aves também sejam consideradas répteis por parte do grupo Arctisauria para fins narrativos, e seguindo a tradição de muitos textos, abordaremos as aves separadamente, após explorarmos as características gerais que definem répteis não avianos. Além do ovo amniótico, os répteis desenvolveram um conjunto de adaptações que os tornaram mais aptos à vida terrestre. A sua pele é seca e queratinizada, coberta por escamas ou placas córneas de origem epidérmica. Esta cobertura resistente oferece proteção contra o desgaste físico e, crucialmente, impermeabilizada ao corpo, minimizando a perca de água por evaporação, uma vantagem vital em ambientes áridos. Ao contrário dos anfíbios, a pele dos répteis não desempenha um papel significativo na respiração. A respiração é exclusivamente pulmonar, e os pulmões dos répteis são mais complexos e eficientes do que os dos anfíbios. Com uma maior área de superfície interna para as trocas gasosas, a maioria dos répteis é ectodérmica, o que significa que dependem de fontes externas de calor, como o sol, para regular sua temperatura corporal. Comportamentos como banho de sol são comuns e essenciais para otimizar a sua vida metabólica. Esta estratégia de baixo custo energético permite-lhes sobreviver com menos alimento do que animais endodérmicos, de tamanho similar, mas também limita atividades em temperaturas frias. Muitos répteis adultos também excretam ácido úrico, uma adaptação adicional para a conservação de água. A era mesozoica, que se estendeu aproximadamente 180 milhões de anos, é frequentemente chamada a Era dos Répteis. Durante esse período, os répteis amniotas diversificavam-se de forma explosiva, preenchendo a miríade de nichos ecológicos.
Os dinossauros dominaram os ecossistemas terrestres, com formas herbívoras e carnívoras, atingindo tamanhos colossais, os pterossauros. Répteis voadores, distintos dos dinossauros, conquistaram os céus, e outros grupos, como ictiossauros, pliceussauros, retornaram ao seu ambiente marinho, tornando-se predadores aquáticos de topo. Fósseis de dinossauros antigos, como Pampapeurus barbanei, foram encontrados na América do Sul, incluindo o Brasil, fornecendo pistas importantes sobre a origem destes animais fascinantes. Essa explosão reptília do Mesozoico é um testemunho do sucesso evolutivo proporcionado pelo ovo amniótico e suas adaptações reptilianas-chave, que lhe permitam prosperar em um mundo de transformações. O reinado grande dos répteis terminou abruptamente há cerca de 65 milhões de anos, no final do período Cretáceo. Devido ao evento de extinção em massa, acredita-se que o impacto de um asteroide gigante tenha desencadeado mudanças climáticas catastróficas, incluindo o inverno de impacto, que bloqueou a luz solar, levando ao colapso de cadeias alimentares. Muitas linhagens reptilianas, especialmente os grandes dinossauros não avianos, desapareceram. Este evento, embora devastador, funcionou como um botão de reinício evolutivo, abrindo espaço ecológico para a subsequente radiação adaptativa de outros grupos, nomeadamente os mamíferos e aves, os dinossauros que sobreviviam. Apesar da extinção em massa no final do Cretáceo, os répteis não desapareceram. As linhagens que sobreviveram continuaram a evoluir e a se diversificar, resultando nos grupos que conhecemos hoje. Répteis atuais são classificados em Testudines, Lepidorisuria, tartarugas, lagartos, serpentes e Artiosauria, representados por crocodilianos, veremos e pelas aves. Os testudines ou quelônios agrupam tartarugas marinhas. As tartarugas de água doce e jabutis terrestres, a característica mais distintiva é a presença de uma carapaça óssea dorsal e um palastrão ventral, que difundem as vértebras e as costelas, formando uma verdadeira armadura protetora. Essa carapaça é coberta por escudos córneos de origem epidérmica. Os quelônios não possuem dentes, utilizando um bico córneo afiado para se alimentar. Todos são ovíparos, depositando seus ovos em ninhos escavados no solo. No Brasil encontramos desde a tartaruga da Amazônia, o maior quelônio de água doce do mundo, até a tartaruga de couro, a maior tartaruga marinha. A conservação das tartarugas marinhas é um desafio global, e projetos como o Tamar, no Brasil, desempenham um papel vital na proteção de áreas de desova, pesquisa e educação ambiental, trabalhando em conjunto com comunidades costeiras para garantir a sobrevivência dessas espécies ameaçadas. A carapaça, embora seja de defesa formidável, também impõe restrições de mobilidade e flexibilidade, mudando o estilo de vida e a vulnerabilidade desses animais. As serpentes são, talvez, os mais especializados do Squamata. São completamente desprovidas dos membros e possuem um corpo extremamente alongado, acompanhado de modificações anatômicas internas, como a redução ou ausência do pulmão esquerdo. Uma das adaptações mais impressionantes é a capacidade de engolir presas muito maiores que o diâmetro de sua própria cabeça, graças a um crânio altamente cinético, com mandíbulas que são fundidas à frente e uma grande elasticidade corporal. A língua bífida é constantemente projetada para fora, captando partículas odoríferas do ambiente, que são processadas por um órgão sensorial no céu da boca. As serpentes utilizam duas estratégias principais para subjugar suas presas: constrição, como os jibós e sucuris que se enrolam e sufocam a vítima,
o uso do veneno produzido por glândulas especializadas e inoculado através dos dentes modificados. Existem 4 tipos principais de dentição relacionados à inoculação do veneno: áglifa, sem dentes especializados, como jiboias; proteróglifa, com presas fixas sulcadas na parte anterior da boca, corais verdadeiras; opistóglifa, com presas sulcadas na parte posterior da boca; e solenóglifa, com presas grandes, ocas e móveis na frente da boca, capaz de injetar veneno profundamente. O veneno das serpentes é uma mistura complexa de toxinas, e curiosamente algumas dessas substâncias, como crotoxina do veneno da cascavel, têm demonstrado potencial terapêutico, inclusive no combate às células cancerígenas. A evolução da ausência de membros ocorreu independente em diferentes linhagens de Lepidosauria, serpentes anfíbias e alguns lagartos, sugerindo fortes pressões seletivas que favoreceram esse tipo de corpo em certos ambientes para o estilo de vida específico, como o subterrâneo ou o movimento através da vegetação densa. Os Archaeosauria são um grupo que inclui os crocodilianos atuais, como veremos. Os crocodilianos, jacarés, crocodilos e gavais, são predadores semiaquáticos formidáveis. Possuem corpos robustos, mandíbulas poderosas e uma armadura de placas ósseas dérmicas sob escamas epidérmicas. Todos são ovíparos. É possível distinguir os crocodilos, os jacarés e caimás pela forma do focinho e pela sobreposição dos dentes. Os crocodilos e jacarés caimãs têm o focinho pela disposição dos dentes. Os crocodilos já teriam o focinho mais estreito, com a boca fechada. O quarto dente inferior de cada lado é visível. Os jacarés têm focinhos mais largos e esse dente não é aparente. Os gavais, restritos à Índia, possuem focinho extremamente longo e delgado, especializado na captura de peixes. Uma das mais espetaculares transições evolutivas é a origem das aves. Longe de serem um grupo à parte, as aves são, na verdade, dinossauros vivos, descendentes diretos de um grupo de pequenos dinossauros terópodes, carnívoros e bípedes, que floresceram durante a Era Mesozoica. O registro fóssil tem sido fundamental para desvendar essa ligação. O Archaeopteryx litográfica, um fóssil jurássico superior da Alemanha, datado de cerca de 150 milhões de anos, é um ícone dessa transição. Ele exibe um mosaico de características reptilianas, como dentes na mandíbula, uma longa cauda óssea e garra nas asas, e características tipicamente avianas, como penas assimétricas bem desenvolvidas, claramente adaptadas para o voo. Embora suas capacidades de voo ainda sejam debatidas, provavelmente incluem o planeio e talvez alguma forma de voo batida incipiente. Descobertas mais recentes, especialmente na China, revolucionaram nosso entendimento. Fósseis de dinossauros não avianos com penas, como Sinosauropteryx, Claudiopteryx e Protoarchaeopteryx, demonstraram inequivocamente que as penas não surgiram originalmente para o voo. Estes dinossauros possuíam penas, mas não podiam voar, sugerindo que as penas evoluíram inicialmente para outras funções, como isolamento térmico, exibição para acasalamento ou para cobrir os ninhos. Esta é uma clara demonstração de exaptação, onde uma estrutura evoluída para um propósito é posteriormente cooptada para uma nova função. Até mesmo grandes terópodes, como o Tyrannus rhuale, um parente primitivo do tiranossauro, foram encontrados cobertos por filamentos semelhantes a penas, indicando que essas estruturas eram mais difundidas entre os dinossauros do que se imaginava. A história continua a ser refinada. O Bamenornis zenguensis, descoberto recentemente na China e datado do Jurássico Superior há cerca de 150 milhões de anos, já possui uma cauda curta e fundida. O pigóstilo, característica das aves modernas, empurrando para trás no tempo o surgimento dessa adaptação crucial para o voo. E o Vegaviziae, uma ave do final do Cretáceo da Antártida, já apresentava características que a ligam aos patos e aos gansos atuais, incluindo um órgão vocal, a siringe, sugerindo que algumas linhagens de aves modernas já estavam se diversificando enquanto os grandes dinossauros não avianos ainda dominavam o planeta. Esta evidência desafia a ideia que a diversificação moderna das aves ocorreu apenas após a extinção dos dinossauros, indicando que suas raízes são mais profundas no Mesozoico.
Entre as características-chave que distinguem as aves dos seus parentes, dinossauros não avianos mais próximos, além das penas complexas, está o hálux, o dedo posterior do pé, que nas aves é voltado para trás, permitindo-lhes agarrar-se aos poleiros. Alguns fósseis, como o Microraptor gui, apresentam um arranjo ainda mais intrigante, longas penas de voo não apenas nos membros anteriores, mas também nos posteriores, sugerindo uma fase evolutiva de 4 asas, onde esses animais poderiam planar de árvore em árvore. Essa descoberta indica que o caminho para o voo das aves modernas pode ter envolvido experimentações com diferentes configurações aerodinâmicas. O voo é uma das proezas mais impressionantes da natureza, e as aves o dominaram com maestria. Mas esta capacidade não é apenas uma questão de ter asas. Ela exigiu uma transformação profunda e coordenada de praticamente todos os sistemas do corpo. É um exemplo notável de como a forte pressão seletiva pode moldar a evolução de uma forma integrada. As penas são, evidentemente, cruciais, leves, fortes e aerodinâmicas. As penas de voo assimétricas são projetadas para gerar sustentação e propulsão. O esqueleto das aves é uma maravilha de engenharia leve. Muitos ossos são pneumáticos, ou seja, ocos e preenchidos com extensões de sacos aéreos, o que reduz o peso sem comprometer a resistência. Os ossos externos no peito é frequentemente dotado de uma grande quilha ou carena, que serve como ponto de ancoragem para poderosos músculos peitorais, responsáveis pelos batimentos das asas. Muitas outras partes do esqueleto, como as vértebras da pelve, formado por sacro, e da cauda, formado por pigóstilo, em aves modernas, são fundidas para conferir rigidez e leveza. A musculatura peitoral é excepcionalmente desenvolvida. O peitoral maior impulsiona a asa para baixo, gerando a força principal para o voo, enquanto o supracoracoideu, ou peitoral menor, muitas vezes operando através de um engenhoso sistema de roldana sobre o osso coracoide. Eleva a asa para o próximo batimento. Para sustentar o enorme gasto energético do voo, as aves desenvolveram um sistema respiratório de eficiência inigualável. Seus pulmões são relativamente pequenos e não se expandem muito. Em vez disso, uma série de sacos aéreos que se estende pela cavidade corporal e até mesmo para dentro dos ossos funcionam como foles, garantindo um fluxo de ar unidirecional contínuo através dos parabrônquios dos pulmões. Isso significa que, ao contrário dos mamíferos, onde o ar entra e sai dos alvéolos, fluxo bidirecional, nas aves há uma passagem constante de rico ar oxigênio pelos pulmões durante a respiração e a expiração. Essa ausência de ar residual e o fluxo contínuo permite uma extração de oxigênio muito eficiente, vital para o metabolismo elevado exigido pelo voo, especialmente em grandes altitudes onde o oxigênio é mais rarefeito. A endotermia, a capacidade de gerar calor internamente e manter uma temperatura corporal alta, é constante, é outra adaptação chave, fornecendo a energia necessária para a atividade muscular intensa. O sistema circulatório, com um coração de 4 câmeras que separa completamente o sangue oxigenado do não oxigenado, também contribui para a alta taxa metabólica. Outra adaptação inclui um bico leve e desprovido de dentes pesados. É a excreção do ácido úrico, um resíduo nitrogenado que conserva água e é leve. Embora o voo seja a marca registrada das aves, a evolução não é uma via de mão única. Algumas aves, como as ratitas, avestruzes, emas, emus, kiwis, tornaram-se secundariamente incapacitadas para o voo, muitas vezes evoluindo para grandes tamanhos corporais em ambientes onde a predação por mamíferos era reduzida. Os pinguins, por outro lado, adaptaram-se suas asas para um tipo de voo, o nado eficiente e ágil sobre água. Estes exemplos demonstram que mesmo adaptações complexas como o voo podem ser perdidas ou modificações se as pressões seletivas do ambiente mudarem, ilustrando a notável plasticidade da evolução. Enquanto os dinossauros dominavam a Terra durante o Mesozoico, outro grupo de vertebrados, amniotas, seguia um caminho evolutivo mais discreto, os mamíferos. Eles surgiram aproximadamente na mesma época que os primeiros dinossauros, evoluindo a partir de um grupo de répteis sinápsidas
conhecido como sinodontes. Por mais de 150 milhões de anos, os mamíferos coexistiram com os gigantes reptilianos. Durante este longo período, foram geralmente animais de pequeno porte, provavelmente insetívoros com hábitos noturnos. Esta hipótese do gargalo noturno sugere que a vida nas sombras era para evitar a competição e a predação pelos dinossauros diurnos. Moldou muitas das características sensoriais e fisiológicas basais dos mamíferos. Uma audição aguçada, um olfato bem desenvolvido e, em muitos casos, uma visão de cores menos sofisticadas, em comparação com aves e répteis diurnos. Pode ser um legado dessa longa fase de adaptação à escuridão. A endotermia é a capacidade de gerar calor corporal interno, também teria sido crucial para a atividade em temperaturas noturnas mais frias. A extinção em massa no final do Cretáceo, que varreu os dinossauros não avianos, representou um ponto de virada. Com o desaparecimento dos grandes répteis dominantes, vastos nichos ecológicos ficaram vagos. Os mamíferos, que não eram atores coadjuvantes no drama da vida, tiveram a sua oportunidade. No período Cenozoico, que seguiu os mamíferos, passaram por uma espetacular radiação adaptativa, diversificando-se rapidamente em formas, tamanhos e estilos de vida, conquistando ambientes terrestres, aquáticos e aéreos. A remoção dos principais competidores e predadores permitiu que os subestudados mamíferos assumissem os papéis principais nos palcos ecológicos. A história evolutiva de muitos grupos de mamíferos é fascinante. Os cavalos, por exemplo, evoluíram na América do Norte a partir de ancestrais pequenos, do tamanho de cães, por exemplo, que habitavam florestas e se alimentavam de folhas. Yaracoterium e os euípos. Com a expansão das pastagens, seus descendentes desenvolveram dentes mais altos e resistentes para moer gramíneas, membros mais longos para a corrida e uma redução no número de dedos, culminando no casco único, do Equus moderno. As baleias representavam um retorno notável ao ambiente aquático. Seus ancestrais eram mamíferos terrestres, os artiodáctilos, como os paquicetus, que gradualmente se adaptaram à vida na água. Essa transição envolveu a transformação dos membros anteriores em nadadeiras, o desaparecimento dos membros posteriores e a migração das narinas para o topo da cabeça, epiráculo, e a perda da maior parte do pelo. Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voo ativo e sustentado. Surgiram no Eoceno há cerca de 50 milhões de anos, e os fósseis mais antigos já se assemelham muito aos morcegos modernos, sugerindo uma evolução relativamente rápida da capacidade de voo, possivelmente a partir de ancestrais arborícolas planadoras. A evolução, independente do voo em morcegos e do retorno à vida aquática em baleias, demonstra o poder da seleção natural em moldar o organismo para explorar nichos ecológicos desafiadores, resultando em notáveis exemplos de convergência evolutiva. Então, define um mamífero. Além de sua história evolutiva, um conjunto de características exclusivas os distingue de outros vertebrados. A presença de pelos é uma marca registrada. Estas estruturas epidérmicas compostas de queratina fornecem um isolamento térmico, crucial para a manutenção da endotérmia, mas também podem servir para camuflagem, comunicação e até mesmo defesa, como os espinhos de um porco-espinho. A versatilidade do pelo demonstra como uma única novidade evolutiva pode ser adaptada para uma miríade de funções. A característica que dá nome ao grupo mamália, que significa portador de mamas, são as glândulas mamárias. Estas glândulas, provavelmente modificadas a partir de glândulas sudoríparas ou sebáceas, produzem leite, um alimento rico e completo que nutre os filhotes nos estágios iniciais da vida. A produção de leite é uma inovação reprodutiva e social profunda. Ela não apenas garante a nutrição ideal para os recém-nascidos, mas também promove um forte vínculo entre mãe e filhote, permitindo um período prolongado de cuidado parental e aprendizado, essencial para o desenvolvimento de comportamentos complexos observados em muitos mamíferos.
A pele dos mamíferos também é rica em outras glândulas. As glândulas sebáceas produzem sebo, uma substância oleosa que lubrifica e impermeabiliza os pelos e a pele. As glândulas sudoríparas secretam suor, que ao evaporar ajuda a resfriar o corpo, um mecanismo importante de termorregulação, especialmente em ambientes quentes ou durante atividade física intensa. Algumas espécies possuem também glândulas odoríferas especializadas, usadas para comunicação, marcação de território ou defesa, como no caso do cangambá. A endotérmia, a capacidade de gerar calor metabolicamente e manter uma temperatura corporal interna elevada e constante, é outra característica fundamental dos mamíferos. Esta estratégia permite altos níveis de atividade independentemente da temperatura ambiente e a ocupação de uma vasta gama de climas, desde os polos gelados até os desertos escaldantes. No entanto, a endotérmia tem um custo energético elevado, exigindo um consumo de alimento significativamente maior em comparação com os ectotermos de tamanho semelhante. Anatomicamente, os mamíferos possuem um diafragma, um músculo em forma de cúpula que separa a cavidade torácica da abdominal e desempenha um papel crucial na mecânica respiratória. No ouvido médio, encontramos 3 ossículos minúsculos, o martelo, a bigorna e o estribo, que evoluíram a partir de ossos da mandíbula de seus ancestrais reptilianos e que amplificam as vibrações sonoras, conferindo uma audição aguda. A dentição dos mamíferos é tipicamente heterodonte, com diferentes tipos de dentes incisivos caninos, pré-molares e molares, adaptados para funções específicas, como cortar, perfurar e triturar, e difiodonte, com 2 gerações de dentes ao longo da vida, dentes de leite e permanentes. A reprodução dos mamíferos exibe uma notável diversidade, refletindo diferentes caminhos evolutivos após a divergência das linhagens principais. Reconhecemos 3 grandes grupos com base em suas estratégias reprodutivas. Os prototeria ou monotremados são os mamíferos mais ancestrais em termos reprodutivos. Surpreendentemente, eles põem ovos com casca coriácea, de forma semelhante aos répteis. Após a eclosão, os filhotes alimentam-se do leite produzido pelas glândulas mamárias da mãe. Mas, como não possuem mamilos verdadeiros, o leite é lambido diretamente dos pelos ou da pele da mãe. Este grupo fascinante, que inclui o ornitorrinco e as équinas da Austrália e Nova Guiné, representa um elo vivo com o passado reptiliano dos mamíferos, exibindo um mosaico de características primitivas e derivadas. Eles demonstram que nem todas as características tipicamente mamíferas evoluíram ao mesmo tempo. Os metatheria, conhecidos como marsupiais, adotaram a viviparidade, ou seja, dão à luz filhotes vivos. No entanto, o período de gestação no útero é muito curto e os filhotes nascem em um estágio de desenvolvimento extremamente prematuro, quase embrionário. Imediatamente após o nascimento, estes minúsculos seres arrastam-se até o marsúpio, uma bolsa na barriga da mãe, onde se fixam a um mamilo e completam o seu desenvolvimento, alimentando-se de leite por um período prolongado. A placenta nos marsupiais, quando presente, é geralmente do tipo cório-vitelina, formada a partir do saco vitelino e do córion, e é menos desenvolvida ou de vida mais curta do que dos mamíferos placentários. Os cangurus e koalas da Austrália e os gambás e cuicás das Américas são exemplos bem conhecidos. O terceiro grupo, e de longe o mais numeroso e diversificado, é o dos euteria, ou mamíferos placentários. Estes também são vivíparos, mas se distinguem por um longo período de gestação, durante o qual o embrião se desenvolve extensivamente dentro do útero materno, nutrido por uma placenta córeo-alantóica, complexa e eficiente. Essa placenta, formada a partir do córion e do alantóide do embrião em íntima associação com o útero materno, é muito mais do que um simples canal de nutrientes.
É um órgão temporário multifuncional que realiza trocas gasosas, excreção de resíduos e produção de hormônios, mediando a intricada relação fisiológica entre mãe e feto. Graças a este eficiente sistema de suporte intrauterino, os filhotes de eutérios nascem em um estágio de desenvolvimento consideravelmente mais avançado do que os marsupiais. A evolução da placenta córeo-alantoica foi um fator determinante para o sucesso e a vasta diversificação dos mamíferos placentários, que incluem desde pequenos roedores até os seres humanos. As diferentes estratégias reprodutivas dos monotremados, marsupiais e eutérios ilustram como a evolução pode seguir caminhos distintos para resolver o desafio fundamental da perpetuação da espécie, com diferentes formas de investimento parental e de desenvolvimento embrionário. Ao longo da nossa jornada pelos cordados, vimos uma incrível diversidade de formas e estilos de vida. Mas como funcionam esses animais por dentro? Como sustentam seus corpos, obtêm energia, trocam gases com o ambiente e mantêm o equilíbrio interno? Uma análise comparativa da fisiologia dos cordados revela tanto os desafios comuns enfrentados pela vida animal, quanto as soluções evolutivas engenhosas que surgiram para superá-los. A sustentação e a locomoção são fundamentais. Alguns invertebrados, como anelídeos e nematóides, utilizam um esqueleto hidrostático, onde a pressão de fluidos internos contra a parede muscular do corpo fornece suporte e permite movimento. Outros, como os artrópodes, possuem um exoesqueleto rígido externo, que oferece proteção e pontos de fixação para os músculos. Nos cordados, predomina o endoesqueleto interno. Nos vertebrados, este endoesqueleto, seja ele cartilaginoso, como nos condríquites, ou ósseo, como nos osteíquites e tetrápodes, é dividido em um esqueleto axial, composto por crânio e coluna vertebral, e um apendicular composto pela cintura e membros nadadeiras. A evolução do esqueleto e da musculatura associada reflete as diferentes demandas da locomoção aquática, ondulação lateral em peixes e terrestre, o suporte do peso corporal e movimentação dos membros em terápodes. As trocas gasosas são vitais para a obtenção de oxigênio e a eliminação de dióxido de carbono. Em animais pequenos de corpo simples, como alguns anelídeos e anfíbios, a respiração cutânea através da superfície corporal úmida pode ser suficiente. No entanto, a maioria dos cordados desenvolveu órgãos respiratórios especializados, as brânquias, com seus filamentos ricamente vascularizados, são altamente eficientes para extrair oxigênio da água, como vemos nos peixes e nas larvas de anfíbios. Para a vida terrestre, os pulmões evoluíram como invaginações internas que mantêm uma superfície respiratória úmida e protegida. A complexidade dos pulmões aumenta desde as bolsas simples dos anfíbios até os pulmões alveolares dos mamíferos, e o sistema único de parabrônquios e sacos aéreos das aves, cada um refletindo sobre as demandas metabólicas do grupo. O transporte de gases, nutrientes e resíduos pelo corpo é realizado pelo sistema circulatório. Enquanto alguns invertebrados possuem um sistema circulatório aberto, onde o sangue ou hemolinfa banha diretamente os tecidos em lacunas chamadas hemóciles, os anelídeos e todos os vertebrados possuem um sistema circulatório fechado, onde o sangue permanece confinado dentro de vasos. Nos vertebrados, o coração é o órgão propulsor central. A sua estrutura evolui significativamente. Nos peixes, o coração de duas câmeras principais, o átrio e o ventrículo, bombeia sangue venoso para as brânquias, e o sangue oxigenado segue para o corpo em uma circulação simples. Nos tetrápodes pulmonados, desenvolveu-se uma circulação dupla, com um circuito pulmonar para os pulmões e um sistêmico para o resto do corpo. O coração dos anfíbios possui 3 câmeras, 2 átrios e um ventrículo. Com alguma mistura de sangue oxigenado e não oxigenado, nos répteis não crocodilianos, o ventrículo é parcialmente dividido, reduzindo essa mistura. Os crocodilianos, aves e mamíferos, possuem um coração com 4 câmeras completas, 2 átrios e 2 ventrículos, garantindo a separação total entre o sangue rico em oxigênio e o pobre em oxigênio, o que permite um fornecimento mais eficiente de oxigênio aos tecidos e sustenta as altas taxas metabólicas da endotermia. A jornada pelos cordados é uma história de inovação, adaptação e persistência. Desde as primeiras estruturas que definiram o plano corporal básico, a notocorda, o tubo nervoso dorsal, as fenas faríngeas, a cauda pós-anal e o endóstilo, até as complexas adaptações que permitiram a conquista de todos os ambientes da Terra. Os cordados demonstram a incrível capacidade da vida de se moldar e se transformar. Vimos como o surgimento de um crânio protegeu um cérebro em desenvolvimento, como as mandíbulas revolucionaram a alimentação
e como as nadadeiras pares prepararam o caminho para os membros terrestres. Testemunhamos a importância do ovo amniótico, que libertou os vertebrados da dependência da água para a reprodução, e as maravilhas do voo nas aves e da lactação nos mamíferos. Cada grupo, cada espécie, carrega consigo um legado de milhões de anos de evolução, uma série de soluções para os desafios da sobrevivência. Ao compreendermos a história e a biologia dos cordados, não apenas aprendemos sobre o mundo natural ao nosso redor, mas também sobre o nosso próprio lugar nessa vasta e interconectada tapeçaria da vida. A espinha dorsal que caracteriza muitos de nós é mais do que uma estrutura de suporte, é um símbolo de uma linhagem que se estende profundamente no tempo, uma linhagem de notável resiliência e extraordinária beleza.